Pessoal, então mais uma vez, meu boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar a ministrar então o treinamento hoje, que tem o assunto cadastro de produto, tá ok? A parte do cadastro de produtos, nós colocamos aqui, se você fazer toda a parte de cadastro, né, você vai ter uma boa prática de fazer os cadastros de produto, você vai ter bastante facilidade aí em termos de fazer, vai ter bastante utilidade no correto uso no cadastro de produto. Então, por isso a gente pegou esse de treinamento para vocês realmente ter uma noção boa, uma noção clara de como manusear isso e ter um melhor aproveitamento, tá? O conteúdo que nós vamos estar passando para vocês aqui é as informações básicas, né? O cadastro basicão do cadastro de produto, a parte dos grupos, né? Ou categoria que a gente pode chamar, os produtos, bem categorizado, as validações, quando você salva o produto, cada produto, ele faz algumas validações para poder não deixar você ficar com o cadastro errado. Nós vamos ver também as informações fiscais, tá? Para efeito de impressão na impressora fiscal, depois de nota, enfim, para você tratar a parte fiscal corretamente. Vamos ver o campo de informações do medimento, campinho de comissão, fracionamento, preço por filial, informações gerenciais, os produtos do contínuo, genéricos e similares, produtos a oferecer, desconto por quantidade. Tá? Então tem bastante coisa que você pode estar aproveitando aí no cadastro de produto, tá certo? Então o nome, pessoal, é Carlos Camargo Júnior. Tá? Estou aqui na BIG desde quando ela começou. Minha formação é técnico em contabilidade. Eu tenho MBA em mercado farmacêutico, né? E também atuei nesse mercado por 10 anos, antes de estar aqui na BIG. E hoje nós estamos aqui nesta área fazendo treinamentos e consultoria, tá? Tanto com os nossos funcionários novos, quanto também com os clientes que de repente nos solicitam, nós vamos também pessoalmente com vocês. O Renê está falando que meu áudio está falhando. Todo mundo está falhando mesmo ou não? Eu estava com esse problema aqui, Renê, mas eu mexi em uma coisa, algumas pessoas me falaram que estava ok. De repente pode ser a sua internet aí. Mais dois está falando que está falhando. Eu vou falar um pouquinho mais devagar, tá? Para ver se a gente consegue sanar esse problema de uma vez. Eu estou aqui no outro prédio, provavelmente a internet que está chegando aqui também deve estar tendo algum problema. Mas eu peço para vocês a compreensão aí e vamos tentar ver se nós conseguimos ministrar aí e ficar bem legal esse treinamento para vocês. Sempre que eu estiver falando aqui, vocês tendo alguma necessidade, pergunta, tá? Eu gostaria que vocês já me perguntassem mesmo, levassem a mãozinha para falar comigo, ou então digitar, que aí eu vou verificando a dúvida, as suas questões, para que fique um treinamento bem dinâmico, tá bom? Vou começar pelas informações básicas, tá? No cadastro de produto. As informações básicas. Nós colocamos aqui que todo bom modelo, né, de gestão começa com um cadastro consistente. Então, um cadastro bem categorizado, bem feito, né, já é um bom sinal de uma gestão. Então, todos os produtos de drogaria possuem algumas particularidades em seus cadastros, né, que são imprescindíveis vocês configurar ele. Tá? Então, são campos de categoria, né, o grupo do produto, o campo de fabricante, o tipo do produto, tá? O princípio ativo dele, a classe terapêutica, o registro do Ministério da Saúde, dentre outras informações, tá certo? Então, esses campos aqui, necessariamente, você tem que dar uma atenção boa para eles, para que ajude na sua gestão, tá certo? O cadastro de produto, pessoal, é esse desenho, o primeiro desenho. Se nós entrarmos aqui no sistema BIG, eu tenho aqui cadastro, produtos novamente. Então, todo o menu, né, que tem desenho, a gente colocou ele aqui na guia. Vou passar o mouse, você vai ver. Nesse caso aqui, ó, cadastro de produto. Tá? Então, aqui nós vamos usar aquela parte de fazer um cadastro, pesquisar um produto, enfim. É aqui que nós vamos... Na parte de baixo é sempre parte de pesquisa, né? Para vocês, nós temos aqui pesquisar por código de produto, por descrição, por código de barra
e por princípio ativo. Aí eu tenho alguns filtros que pode ser por especificações, tenho os grupos, fabricante, caderno de oferta. Depois que eu filtrei, aí eu clico em pesquisar e vem os itens. Aqui na parte de cima, são a parte onde nós conseguimos andar de um cadastro para outro, né? Esse botão que está mostrando agora é o botão F5, incluir um novo registro, tá? Do lado é o botãozinho salvar, botão proibido é o botão cancelar, de repente eu dei um comando de incluir, ou comecei a alterar, eu clico em proibido, ou clico no xizinho que é para excluir, tá? Ou F6. Para sair aqui na casinha, que tem uma portinha, e para copiar um cadastro, você vai ver depois, tem esse botão aqui, tá? Então a parte de informações básicas é bem isso aí. Para apertar e mandar cadastrar, apertei o F5 para essa tela aqui. No caso, sempre que vocês colocarem o código de barra, né? Deu o F5, bateu o código de barra, ele já traz esse produto que tem na Pharma, ele já traz preenchido os campos relativos à ABC Pharma, tá? Descrição, parte de preço também, certo? Então é bem prático esse cadastro. Para isso, vocês têm que estar sempre com o cadastro lá da ABC Pharma atualizado, né? Fica lá no menu utilitário, atualizar, atualizar ABC Pharma. E aí, vocês com o cadastro da ABC Pharma atualizado, o sistema checa se esse código de barra já tem na ABC Pharma. Se tem, ele traz com as informações básicas ali para você apenas terminar o cadastro, tá? Vou fazer um exemplo desse na prática, vocês vão compreender o que eu estou falando. Bom, então aqui eu tenho, vou falar aqui do donador gotas de 20 ml. Vou pegar esse código de barra, copiar, e vou zerar esse aqui e vou salvar com esse produto. Não existe. Aqui ele deu um alerta, é um valorzinho azulzinho, falando que o campo de CS OSN está inválido, porque não está preenchido. Na classe terapêutica também. Então são campos que eu posso até deixar desse jeito. Porém, é interessante eu arrumar. Tá? Depois eu vou melhorar as informações aqui sobre o CS OSN, que é só um campo para quem é do lucro não, do nacional, tá? Quem é lucro presumido, lucro real, esse campo não é necessário preencher, mas na hora que eu tiver lá nas informações fiscais eu vou passar. Bom, se eu estou tentando cadastrar, eu apertei o F5, digitei o código de barra, bipei o item e dou Enter, olha lá, ele já trouxe para mim o cadastro com o nome que é o anador, trouxe os preços, né? Falando que ele é medicamento. Aqui, pessoal, eu tenho o tipo do preço, ó, se é liberado ou controlado, tá? Então é bem importante vocês deixar preenchido isso. Para aquela diferença de preço que dá na entrada, para mim ver se eu vou usar, aparecer os medicamentos que são controlados o preço, ele vai checar isso, né? Então os que são liberados, que vai ser perfumaria e os demais, eu deixo liberado. No caso do medicamento, o preço é controlado pela ABC. Então essa parte que eu queria mostrar para vocês, né? Que é a parte de cadastrar o produto, já pegando a parte das informações da ABC Pharma. Tá aqui os preços, essa unidade é de caixa, né? Veio aqui. Aí é só terminar o cadastro, informando as outras informações, como vocês viram aqui, né? Eu tenho aqui fala sobre o grupo do produto, tá? Então, para você estar cadastrando ali, você já passou o código de barra, colocou os nomes, né? O nome do produto. Vamos para a categoria, que seria o cadastro do grupo. Para que vai servir essa parte do grupo, tá? Categorizando os produtos de uma forma bem contundente. É uma outra. Aqui o pessoal até escreveu, né? Categorizar os produtos de forma contundente é uma outra prática extremamente importante para a drogaria. Para que vai servir isso daí? Para você posicionar os produtos, né, na gôndola, para você fazer uma compra mais organizada, para acompanhar o nível de lucratividade por grupo, tá? Então, é muito importante você estar com o grupo bem categorizado, tá? Para isso, você tem esse campinho aqui, tá? E aí, para selecionar é bem tranquilo, só dessa setinha. Se precisar cadastrar um novo, né, não precisa dar ESC lá no cadastro de grupo e cadastrar.
você pode já clicar nesses 3 pontinhos, tá? E aí o sistema vai abrir a parte do cadastro do grupo, tá certo? E aí clicando aqui na árvore, por exemplo, vocês vão ver os grupos principais, que é o grupo pai. Dentro de cada grupo eu posso clicar no botão incluir e criar um subgrupo se for preciso, né? Então, por exemplo, dentro de perfumaria eu posso ter shampoo, posso ter condicionador, posso ter desodorante, posso ter fralda. Dentro do grupo, por exemplo, genérico, eu posso ter genérico controlado, posso ter cartelado, enfim. Dessa forma. Para isso é só posicionar bem ali no grupo que você quer criar e aí dar o nome do grupo que vai ser cadastrado, tá? Então ele ficou um filho do grupo genérico, ó. Genérico, grupo, demonstração. Vamos lá para a parte prática. Eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, o ordenador, né, no caso, o produto de referência, né? Se fosse hospitalar, ó, tem todos os grupinhos aqui que eu posso cair. Mas suponha que ele é um grupo novo. Eu clico aqui nos 3 pontinhos. Tá, o Júlio falou a respeito de como atualiza o ABC Pharma. Ô Júlio, dá uma entrada lá para você ver, tá? Nós temos também esse treinamento apenas de atualização da ABC Pharma, já ministrado. Se você procurar, por exemplo, pelo Central de Relacionamento lá, um webinar de atualização de preço, vai ver todo aquele acompanhamento que é para fazer, então, a atualização da preço ABC Pharma. Mas depois eu dou uma mostrada para você bem rapidinho. Fica lá no menu utilitário, ferramentas, atualização de preço ABC. Ou no caso do guia da farmácia. Bom, então cheguei aqui, tá? Estou no grupo vencido, mas eu posso, né, na aba árvore, e falar, bom, eu estou dentro do genérico, se ele for genérico, ele vai ser controlado. Enfim, esses grupos meus não estão bem categorizados, tá? Porque a gente vai ministrando treinamento, vai acabando novos e acaba ficando não um bom exemplo. Mas aqui eu tenho separado medicamento de referência, genérico, né, similar. Dentro de similar tem controlado, tá vendo? Dentro de perfumaria tem um outro perfumaria que não precisaria ter isso, mas tem lá dentro de perfumaria absorvente. Tá? Então vamos supor que esse medicamento é referência, tá? Clicamos aqui. Vamos falar que ele é OTC. Tá? Aí eu venho dentro de referência, o grupinho está aqui criado. Eu pego, clico 2 vezes nele e já fecho. Ele já vai ficar como referência OTC. Tá? Medicamento controlado. Então seleciona lá no grupo medicamento e coloca. No caso de poderia controlado. Fracionado, vocês vão categorizando os produtos conforme a vossa necessidade. Na apresentação, os campos que deu mais ênfase foi no caso das validações. Se eu já clicar em salvar, tá? Ele vai para mim se alguns campos que são obrigatórios já foram preenchidos, tá certo? Então se eu fizer isso lá agora, ele vai provavelmente me alertar que tem várias informações que eu não preenchi ainda, principalmente na parte fiscal, né? Que aqui no caso deu lá, alíquota do atualizador fiscal inválida, especificação do grupo inválida, não foi nem preenchido, fabricante também não, enfim. Todos os campos que são obrigatórios, ele tem que definir isso antes de terminar o cadastro, tá? Vamos fazer isso na parte prática. Se eu clicar agora, tá vendo? Tudo que aconteceu de campos, né, que são necessariamente, ele me deu o alerta ali. Então eu posso clicar 2 vezes nele, ele já vai direto no campo, tá? Aqui no ICMS, se ele é substituição tributária, eu deixo o F. Aqui na compra que tem substituição tributária no ICMS na compra, eu coloco aqui. Se a loja é do Simples Nacional, eu coloco direitinho aqui o CMS com compra, substituição tributária anteriormente ou não. Depende da alíquota do produto. Cada produto, o NCM dele, ele tem a sua informação fiscal. E assim eu vou informando. A especificação do produto está inválida. Aqui na parte do especificação, venho aqui
e falo se ele é comprimido, se ele é gotas, por exemplo, tá? A especificação pode ser como se fosse um supo do nosso grupo, tá? De repente você não quer ficar ramificando, por exemplo, o grupo perfumaria, você pode colocar na especificação, que também ajuda. Fabricante, mesma coisa. E aí vocês vão informando. Essa primeira parte, ó, é a unidade do produto que está preenchendo. Tá? Então, praticamente, essa aqui está preenchida. Se fosse um produto de perfumaria que tem grupo de preço, né? Vamos fazer exemplo do shampoo, do shampoo não, do Coleston, enfim, eu posso criar um grupo de preço e aí associar esse produto a esse grupo. Só que vocês têm que tomar muito cuidado, porque se você associar, por exemplo, esse medicamento a um grupo, por exemplo, Big Frau adulto, quando eu alterar o anador, vai alterar a fralda do Big Frau. Se eu alterar o Big Frau, vai o anador também. Então tomem muito cuidado. O grupo de preço é para ser colocado apenas nos grupos, né, de produtos que realmente têm o mesmo preço. Shampoo, condicionador, né, só muda a fragrância. Então é a gente colocar porque alterando um altera outro, tá? Seguindo aqui nas informações fiscais que nós precisamos preencher, que eu mostrei para vocês ali, essas informações fiscais, elas são de obrigatoriedade de vocês que são os donos da drogaria, tá? Preenchida. O contador dá o apoio, mas é de responsabilidade do estabelecimento. Deve ser inserido isso manualmente. O que está perguntando a respeito do emendes, eu estou explicando agora que você pode estar fazendo o cadastro, né, e pedindo para associar. Então, o que a Big pode fazer para ajudar vocês na fiscal? Nós temos, então, uma empresa de consultoria fiscal, né, que chama Emendes. Você fazendo essa parceria com ela, no cadastro de produto, você já consegue fazer a associação automaticamente. O que vai ser preenchido, né, no cadastro com essa parceria com essa empresa? Caso as partes de ICMS, nós temos o estado do Rio Grande do Paraná, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Tá? As partes de ICMS são preenchidas. As partes também que é relativo a NCM, até de PIS e de COFINS, também são validadas. Tá? E também o totalizador fiscal. Também é importante, se vocês tiverem essa disponibilidade, de fazer essa parceria aí com a Emendes, porque você não tem aquele todo trabalho de ficar pelo INCM, procurando saber se esse produto tem um tal EVA, se ele tem CST 04, enfim. Você tem condição por essa empresa, só de clicar no botãozinho, lá produto, associar automaticamente. Vou mostrar isso para vocês. Na parte então fiscal, esse botão aqui, ó, consultar dados emendes. Você clica, ele traz informações que podem ser preenchidas no cadastro automaticamente. Tá? Temos atualizar os dados. Qual dado que eu quero atualizar? Posso marcar todos, tá? Ou então informar um por um do que eu quero que ele atualize. De preferência, já deixa todos, né? Se a empresa você tem informação que ela não preencheu alguma coisa errada, diverge do seu conhecimento, aí é importante você atendimento e explicar para o pessoal, tá? Porque baseado nas leis, nas normas que são das legislações, é em cima disso que a Emendes informou o seu cadastro, tá? E aí se eles acharem que está errado, realmente eles vão corrigir, senão eu vou argumentar por que está diferente da sua opinião. Então, marcando as opções, você vai ver que as informações no cadastro ficam atualizadas. Na parte de ICMS, né, ele verifica, através do NCM do produto, que pertence. Tá? Então, aqui a informação é ligada ao NCM. Essa parte de CST de PIS, de COFINS é preenchida. Tá bom? Classificação do NCM é preenchida também. A lista do produto, se ele é positivo ou negativo, fica preenchida também. O pessoal que me falou a respeito do atualizador fiscal, nós temos a rotina lá na parte de informações fiscais sobre os totalizadores fiscais que estão inconsistentes.
Tá? Se o produto, no caso, ele é um totalizador fiscal de substituição tributária, então ele é F. Não pode estar ligado a um totalizador fiscal, por exemplo, TC, que seria uma alíquota de ICMS, vamos supor, 18%, ou 12%, 7% que seja. Tá? Então, essa parte também é feita automaticamente. Tá? É importante vocês verem essa parceria, porque depois é atualizado automaticamente essa parte de informação do totalizador fiscal. Só para ficar bem claro para vocês, todo produto que você compra com substituição tributária, você já pagou ICMS, né, anteriormente, então ele é de alíquota F. Por quê? Porque na impressora tem lá o PIN, os produtos que são totalizador fiscal, que já pagou ICMS é F. Ah, mas é um produto que tem ICMS que eu vou pagar depois na venda. Então ele vai ser provavelmente uma alíquota TA, TB, TC, depende do ICMS que ele vai ser pago, você tendo essa alíquota cadastrada na impressora. Se ele for na primeira alíquota e for, por exemplo, 18%, então é 18%, então o produto ficaria TA. Ah, mas o meu 18% na segunda carga, que é a TB. É TB, 18%. Tá? Então você tem que conhecer o jeito que está a impressora fiscal cadastrado, e para isso a gente coloca lá no totalizador fiscal. Deixa eu mostrar isso também para ficar bem claro. Então aqui na parte de informações fiscais, totalizador fiscal. Se ele é F, então é substituição tributária. Clicando aqui nos três pontinhos, eu vou dar um F3. O cadastro, eu tirei lá uma leitura X. Na impressora, a primeira alíquota é 8%, a segunda é 13%, a terceira é 19% e a quarta é 26%. A TI seria uma carga provavelmente de ICMS, de ISS no caso, produtos que têm o ISS, né? De repente uma aplicação que você faz, é um serviço, então que é relativa a ISS e não ICMS. Tá? Então, do produto, tá? É um produto que ele vai ser pago ICMS, então ele não é 0,60, o totalizador fiscal não é, ele vai ser, por exemplo, TB 13%, tá? Então isso a gente consegue associar. Mas vamos supor, eu quero consultar esses dados aqui no Imendes, salvar o cadastro. Aqui ele fica pedindo essas informações antes de cadastrar, então eu vou informar. Ele é um produto que ele não tem controle especial, na parte de barra já está correto, mas ele está dando ali, não sei se é porque já é outro código de barra cadastrado, nós vamos ver. O valor da origem do produto, se ele é dentro do dado, tá, é zero. A maioria dos produtos que você compra é nacional, então é zero. Se ele for estrangeiro, é número 1. Estrangeiro de ida dentro do mercado interno, 2. E assim por diante, tá? É um pouco fácil você entrar os campos, tá? Tem que dar uma lida e entender um pouquinho, pelo menos, na parte fiscal. Caso contrário, fazendo essa parceria aí com a Imendes ou pegando bastante o apoio do seu contador, você consegue fazer bem essa parte aqui. Meu código de barra ainda ele está falando que está inválido. Salvei, senhor. Vou ter certeza se esse código de barra não já está cadastrado. Vou pegar outro exemplo aqui, por exemplo. Vamos falar do sanador pomada. Vou vir na parte de informações fiscais. Vamos alterar aqui, que a lista é positiva. Vamos colocar esse aqui como 98. Salvar. O tipo do preço está falando que está inválido, tá? É um produto controlado. Se eu voltar aqui nas informações fiscais, clicar em consultar,
E aí ele trouxe as informações que estão lá no e-mail. Então eu quero que atualize todos os campos, tá? E aí vou mandar confirmar. Então ele corrigiu as informações que precisava. E aí você tem então essa facilidade na hora do cadastro ser preenchido. O pessoal está me falando a respeito de copiar o cadastro. Já já vou. Aí você vai ver como é que é o funcionamento. Tem que tomar cuidado porque você clicando na opção copiar, já vai copiar o cadastro, tá? Vai pedir as informações que você quer copiar e depois já vai só colocar o código de barra e colocar uma fragrância diferente, né? Ou uma cor diferente dependendo do produto que você está fazendo. Eu vou mostrar isso daí. Quanto às informações fiscais, tá? Que o Emendes preenche, ele já preenche toda essa parte aqui, tá? Em termos, eu mostrei lá. Ó, ele vai colocar o CST de PIS de entrada, de saída, o COFINS também de entrada, de saída, as alíquotas, a lista, né, do produto, se ele é positivo ou negativo, o NCM e a natureza, no caso do recebimento do produto, da receita, né, natureza da receita. Na parte de configuração estaduais, dependendo do tipo do medicamento, né, se ele tem ICMS ou não, ele vai verificar pelo NCM. Então, esses campos são os campos que a Emendes vai oferecer para você estar preenchendo automaticamente. Tá? Conforme eu falei do totalizador fiscal, uma rotina que vai dar todos os que estão errados. Informações de medicamento. Vamos fazer o seguinte. Bom, na parte principal, onde nós temos os dados, você vai preencher direitinho aqui os grupos, né? Fabricante, grupo de preço conforme eu falei, a unidade do produto, se ele é unitário, se ele faz parte de caixa, você coloca as informações aí. Se tem promoção, você vai colocar a promoção aqui, o valor. A gente pode colocar por descrição, por margem, aumente o preço final da promoção. Suponha, esse produto está R$ 5,88. Eu quero que vende a R$ 5,40. Então ele dá lá um desconto de 8%, uma margem de contribuição aí de 23 e 29. E aí eu ponho quando começa e quando termina. Então se eu quiser começar isso e terminar no mês de março, então eu vou colocar aqui 1/3 a 30/3, tá? Essa parte principal. Na aba outros dados, eu vou ter a comissão e vale em dinheiro, né? Comissão em unitária em reais, é para você, por exemplo, esse produto eu quero pagar para o meu funcionário, sei lá, 50 centavos, R$ 1. Dependendo do produto, o laboratório que vocês fizeram parceria, vai dar uma comissão para o balconista. Então você coloca a comissão em reais. Mas eu não vou dar a comissão em reais, a comissão em porcentagem. Então você tem também aqui a porcentagem de comissão, que está ponto 10, pode pôr ponto 5,1, enfim, vai de acordo com o que você combinar com seus funcionários. Nós temos também um outro treinamento que fala sobre essa parte de comissão por tabela de comissão, que é bem mais interessante, tá? Você pode colocar nessa tabela as regras, depois ligar para os funcionários e depois, se um funcionário do outro, cria duas tabelas, fica mais tranquilo. Nesse caso aqui na ficha do produto é o modelo antigo, já passando aqui, tá? Mas ele fica engessado para todo mundo esse comissionamento, beleza? Conforme a gente estava falando lá nas informações do medicamento, se ele tem o princípio ativo, eu preencho aqui, tá? Principalmente se é produto controlado, a gente tem que formar o princípio ativo, tem que colocar o registro do ministério, tem que colocar as informações de portaria, né? Se é um produto controlado. Se tem o DCB, já preenchi, pode ser preenchido por descrição ou por código. Geralmente o pessoal coloca
Vamos falar aqui no CACS. Tá, então o Lorax de 1,30, tem as informações aqui, né? Ele fica no grupo controlado, ó, tá vendo? Tem os fabricantes, tem as informações necessárias, vou deixar preenchido. Na parte de outro, ele fica como sem controle. Se ele fosse um antimicrobiano, eu colocava o antimicrobiano. E se eu quisesse forçar o controle de validade, eu colocava aqui no controle de validade. Na parte das informações do medicamento, ó, princípio ativo lorazepam. Então, o DCB, eu pesquisando aqui lorazepam, fica fácil de encontrar. Entendeu? O Renê perguntou a respeito de comissão, né? Qual que vai ser, a que está no produto ou da tabela? Se você ligar a tabela lá no usuário, né, então vai ter a tabela de comissão. Se não preencher a tabela, ligar no usuário, fica para essa comissão antiga que seria na ficha do produto. Tá, então as informações de dados dos medicamentos, as partes principais. Esse campo uso contínuo é bem interessante, vocês definir que ele é um produto de uso contínuo, o cliente compra, está sempre comprando, é controlado. Quanto que vem na caixinha, né? É um produto que tem 30 comprimido, põe o 30 comprimido. Por quê? Porque se eu vim aqui nas informações, por exemplo, gerenciais, eu tenho aqui o uso contínuo, na abinha uso contínuo. Tá? Na aba uso contínuo, todos os clientes que foram comprados aparecem aqui, ó. Tá? Quantos que ele comprou? Que vai tomar por dia? 2. A caixinha vem 30, a última venda foi 15/3, a próxima compra então, faz conta que ele toma 2 por dia, teria que comprar novamente dia 30 de maio. O outro cliente comprou, não, toma 1 por dia, vem 30, ele comprou dia 8 de agosto, próxima compra seria dia 4 de setembro. Tá? Então, de repente, você recebeu uma promoção, esse item, você já tem condição de saber os clientes que compram ele, né? E fazer uma pós-venda bem rapidinho. Então, é bem interessante essa informação aqui do medicamento está preenchida também, tá? Porque aqui na parte de uso você consegue enxergar isso. O pessoal separou a parte de informações mais básicas, né? Aqui na apresentação, mas tem muita informação na ficha do cadastro de produto. No caso da comissão, a gente for, né? Do fracionamento, é outra informação muito importante que tem que estar preenchida, unidades por caixa. Tá? Se é um medicamento que é unidades por caixa, vamos supor, donador 128, 64, o mesmo Dorflex, né? Tem que estar preenchido porque na parte da entrada, ele vai checar as informações aqui. E eu tenho outros lugares também que informam essa unidade de caixa, que é o barras adicionais, tá? Que ele serve para produtos que têm código de barra na caixa, quanto nele mesmo, ou até mesmo um produto novo, que de repente, novo não, ele mudou o código, né, embalar. Então você vem e coloca vários códigos nele. Você pode colocar, deixar o antigo, colocar o novo, né? Se acabou a embalagem velha, você pode já colocar na parte principal. Mas se você tem as duas, não há necessidade de criar um novo cadastro, né, com outro código de barra. Você pode vir na base adicionais e informar aqui o barras, ou apenas a unidades por caixa. E outra informação também é, no caso, vamos supor, do esmalte. É um produto que ele vem na de caixa 1, mas comprando de algum fornecedor vem com 3, vem com 6. Então isso tem visto. Tá? Vou passar em prática essas informações, ficar bem claro para você. O René perguntou a respeito dessas informações de uso contínuo, se elas serão dadas pelo lembro de médio para as empresas que fecharem a parceria. Na verdade, é uma outra coisa, tá? O lembro do remédio, ele dispara um SMS no celular da pessoa e a pessoa vem por causa das mensagens. No caso dos produtos que você informa, né, que é uso contínuo, automaticamente na hora que você ele solicita na hora da venda a informação se esse produto quanto que vai tomar por dia. Tá? Então ele faz os cálculos do sistema. E aí você pode usar o telemarketing, que você tem ali na tela de venda, usuário acho que é 997, né? Então você aperta a estrelinha. Deixa eu ver.
uma estrelinha, tem aqui o menuzinho 997, que é o telemarketing, e aí você usa aqui, ó, clientes que têm previsão de venda nesse período. Vamos ver se nós temos algum. Nesse período não tem, mas vamos ver para trás. Olha lá, então eu tenho esses dois clientes. O que ele compra? Se eu apertar o F8, ele me dá... F8 não, aqui é para endereço. F6, ele me dá o produto comprando, qual foi a última venda. E aí eu ligo para ele e faço a pós-venda, entendeu? Daqui eu posso marcar que esse cliente vai querer, né? E aí continua desse produção contínua. Tá certo? Só um minutinho que eu estou vendo uma outra pergunta aqui, já converso com vocês. Conforme eu estava falando, que eu queria dar um ênfase para vocês da unidade de caixa, tem uma pergunta tracionar depois se o estoque arrumar. Não, não vai. Você vai ter que ir lá e acertar o seu inventário. Tá? A unidade de caixa, vamos falar aqui do anador novamente. Anador com... Então aqui eu tenho que ele vem com 64. Então aqui é o preço da BC, tá? Essa parte sempre é preço da BC Pharma, preço fábrica. Se for o caso dos medicamentos, dos produtos liberados, aí vai ser o preço normal dele, tá? Aqui tem o último preço de entrada, depois a gente vai falar, tem o PMC, né? Então aqui, preço caixa, unidade de caixa, preço unitário, a margem do markup, né? E o preço de venda unitário, tá? Ah, mas esse produto, eu tenho outro código de barra que vem com 128. Então vem aqui no barras adicionais, incluir, põe lá o número do barras e põe aqui a unidades. Quando eu bipar esse código, ele já vai checar que tem uma quantidade diferente e aí ele vai obedecer essa quantidade, tá? Se não tiver preenchido nada aqui, ele vai pegar o que está aqui no principal. Ah, mas no caso do esmalte, vamos pegar um esmalte, por exemplo. Ó, o esmalte, geralmente, a maioria dos fornecedores muda com, né? Falando no caso do anador, ele é quantidade de caixa para todos os fornecedores, né? Ninguém vende, por exemplo, um é com 64, o outro é com 1, existe. Todos eles vão vender com caixa fechada. Mas falando no caso do esmalte, a maioria é com 1. Mas alguns produtos que são código de base diferente, que é com 3, com 6. Então vem aqui. Só que também eu posso falar assim, ó, vem informações de fornecedor e unidades por caixa de fornecedor, clicando no botão, vem aqui e fala, ó, se eu comprar na Santa Cruz, a unidade de caixa lá é 3. Certo? Se eu comprar, por exemplo, na Profarma, clica aqui no botão, lá na Profarma use, tá? Então ele vai checar isso. Se eu comprar da Profarma, vai vir com 6. Se eu comprar duas, com 3. Se comprar de um outro distribuidor qualquer, vai dar entrada em 1, tá? Então isso é muito importante, tanto para efeito o custo do produto ficar correto, não dar entrada com preço de caixa fechada, e também para você fazer a venda no estoque correto. Se você tem entrada, por exemplo, em uma caixa de anador, não é para dar entrada em 1, é para dar entrada em 64, você vai vender fracionado. É a mesma coisa desse esmalte. Se você comprar uma caixa, que na verdade o fornecedor está te vendendo, ela vem em 3, então você tem que dar entrada em 3. Tá? Então essas informações têm que ser preenchidas. Aqui a gente falou do preço por filial, tá? Mas eu comentei com o pessoal, esse preço filial é um campo até antigo que nós temos no sistema, que antes de nós termos a tabela de desconto, a gente usava ele.
Então, eu posso vir aqui na aba preço por filial, incluir, falar que nessa filial, esse produto aqui, de repente, é diferenciado, ele tem outro preço, ou outra promoção, né, ou outra comissão, eu posso informar isso. Mas, como nós temos condição de criar uma tabela de desconto, informar que para aquela filial ela vai ser mais agressiva ou menos agressiva, né? Comissão, mesma coisa. Então, essa parte praticamente ela fica meio que continuada. Mas nós tínhamos e tem, né, esse preço diferenciado. Eu, particularmente, preferi usar mais no caso se for perfumaria. Tá? Mas mesmo assim, quem tem mais de uma loja, é viável fazer as compras sempre na mesma época para todas as lojas, porque você vai conseguir fazer que o seu distribuidor, né, o vendedor, coloque o preço, tanto faz para a loja 1 para a loja 2, se eu comprar uma em média, para duas tem que ser R$ 10. Não comprar uma hora para uma vai ser 11, para outra vai ser 12, 11,50. Eu faço a compra já para todas, e aí meu preço fica praticamente igual. E aí se eu tiver que dar desconto diferenciado, eu uso, no caso, a tabela de desconto. Tá? Mas a parte de preço diferenciado, vocês têm aqui por filial, clica no botão incluir, e aí trata-se então o preço que está aqui. Tá? Então sempre quando der uma entrada, ele não vai alterar essa parte do preço principal. Ele vai alterar essa que está aqui, e somente vai alterar quando eu vir aqui e mexer aqui. Ou se eu estiver atualizando o preço da BC, ele vai enxergar e vai perguntar se eu quero atualizar somente no cadastro ou também no preço filial. Tá? Só para quem falou, a BC Pharma é aqui, ó, utilitário, atualizar, atualiza preço ABC. Tá? Então aqui para a gente atualizar a BC Pharma e da guia da farmácia, eu tenho as duas bolinhas aqui. Se eu for atualizar a BC Pharma aqui, mando verificar novo arquivo de preço. Se não, aqui e mando verificar novo arquivo de preço. Com isso já tenho o cadastro da BC Pharma e do guia no sistema. Tá? Depois tem que rodar a rotina da associação, onde ele vai falar que o seu produto X é o da BC Pharma Y, tá? Pois quando tiver uma alteração de preço, saber que tem que alterar. Então, o pessoal que me perguntou fica nessa rotina. E depois procura também na parte dos treinamentos de webinar, nós ministramos alguns sobre atualização de preço ABC, fica mais fácil para você lá. Agora vamos falar sobre copiar o cadastro. Não sei se já é aqui a parte que já vem. Vamos falar, por exemplo, do IMED. Né? Então vamos supor, ficar escrevendo shampoo Monange 500 ml tal cor ou tal fragrância. O outro vai lá e escreve SH ponto, o outro vai pôr em shampoo. Igual aqui, ó, tem o IMED, o número e a descrição da cor. Então para ficar um padrão, vem aqui, clica no botão copiar cadastro produto, que ele vai pedir, ó, todas as informações que eu quero copiar, tá? Que eu quero copiar da aba dados. Tudo, da outras dados também. Preço, informação, tudinho eu quero copiar. Ah, mas eu não quero copiar, de repente, algumas informações, sei lá, dados referente à promoção. Tá? Ah, eu quero tudo, então deixa marcado. Quando eu fazer isso, ó, copiar cadastro, ele me traz informações do outro cadastro. Aqui, como ele tem um grupo de preço, ele está lá o preço, eu vou pôr que não, tá? E nem a promoção também. Ele tem preço promocional de preço. Então o cadastro foi copiado, tá certo? O que eu faço agora? Ponho um código de barra para ele e troco a descrição dele. Então vamos falar que ele é o número 54 e é uma descrição azulado. E aí termina alguns campos que de repente que não copiou, né? Ou faltou, você termina. As informações fiscais foram preenchidas, tá vendo? Então praticamente está pronto o cadastro. Só que dei código de barra e a descrição dele. O resto praticamente ficou tudo igual. Vou tentar salvar e ficar algum sem preencher, o sistema vai me mostrar aqui nos alertas. Olha lá, o valor do CSOSN. Mas, vamos supor, a minha loja ela é do lucro real, lucro presumido. Então, esse campo eu não preencho, tá? Eu vim nos 3 pontinhos. É o código da situação da operação do ICMS no Simples Nacional. Então, é um campo que não tem obrigatoriedade, uma empresa que não pertence a esse regime.
O Alan está falando que esse campo que eu mostrei agora de cadastro não está aparecendo na sua versão. Provavelmente você não está com a versão que eu estou. Tá? A versão que eu estou é a versão 3.1.6. Tá? Sempre quando vocês tiverem esta visão no sistema, que tem versão, evidencia atualização. Tá? Então, clicando aqui no mais ou no menos, né, você vê a versão que você está, o que ela tem. As próximas que foram saindo, ó, inclusive eu poderia ter atualizado, eu ia para 3.1.7. Tá? O que foi feito nela? Importar o NFA, foi melhorado e tal. Então é só atualizar em isso. Tem a 2.3.2, para quem é beta tester, que estão testando depois do laboratório aqui, a versão também. Tem essas melhorias, alguma parte de informação financeira. Então sempre sai aqui no cantinho a versão e o que tem de novidade nela. Então sempre para atualizar e depois atualiza. A de vocês está quase perto da minha. Tá? Então depois se atualizando, vai para 2.3.1.7. Já vai conseguir ver essa tela aí. Não sei se foi você que falou que estava tendo um problema. A Gabriela que está falando que o cadastro dela sempre duplica. Não sei se o seu está dando erro, tá? Ou se na verdade você está podendo salvar, copiar várias vezes. Você reparou que vamos lá para o médio novamente? Eu copiei o IMED número 4, ele criou lá os 50 e pouco, né? Vamos ver, 54 azulado. Tá? Ele tem uma vez só, tá certinho, não teve problema nenhum. Se caso você tiver dificuldade nessa versão que você está, se de repente só de atualizar não resolveu, entra no atendimento para a gente acompanhar mesmo o seu problema, tá certo? Para copiar o cadastro, né? Eu, ao invés de apertar o botão F5, que é incluir o novo registro, eu venho nesse botão aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, copiar dados do produto. Aqui é incluir um manualmente vazio. Tá? Então, ao invés de apertar F5, que ele vai vir vazio, eu pesquiso primeiro o cadastro, que eu já tenho, depois eu venho no botão copiar. Aí ele copia todas as informações e eu só troco o código de barra e o nome do produto. Tá? Se tiver, no caso, grupo errado, alguma especificação, você já arruma, tá? Para que na hora que copie, já venha as informações corretas. Tá? Então, essa ferramenta é bem interessante no caso de produção perfumaria. Para quem está falando de um jeito e o outro de outro. Então eu gostaria, no caso que você disse que a sua versão estava antiga, atualizou e continuou o problema, que você depois entre novamente no atendimento e se de repente eles te informarem alguma coisa diferente, já pede para entrar comigo, Carlos Camargo, eu quero acompanhar a tela deles junto com a sua tela, para que eu veja realmente se isso aí é uma diversão ou de uma operação do jeito que está sendo executado. Ele também copia as informações fiscais, ou a gente até informa, né, o que quer copiar na hora. Se eu clicar aqui, ó, as informações fiscais, se eu desmarcar, ele vai copiar. Se eu marcar, ele copia, tá bom? Então, eu já sei a parte dos preços, né? Informações gerenciais que tem ali na guia, eu vou mostrar também. A gente comentou alguma coisa, né, sobre uso contínuo, mas eu tenho nessa primeira parte aqui que seria a curva BC duto, tá, que seria para de vendas, curva BC de estoque, que seria as entradas, tem o custo médio dele, falando por filial, tá? Então tenho na loja 1, loja 2, loja 3, tem os custos médios, tem as vendas, quantidades das vendas, tem a entrada. Vou mostrar para vocês essa parte aí na prática. Vamos voltar para o Prorax, que eu tenho venda com ele. Fica mais fácil. Não entendi bem o que você colocou, Rose. Você falou que em alguns cadastros, na hora da entrada, dá certo, mas depois não salva a barra. Se isso é um problema no computador. Você está cadastrando tudo lá pela tela da entrada, coloca os códigos lá, salva, e depois ele não é cadastrado? O código não fica salvo?
Não entendi bem isso. Bom, eu estava falando sobre as informações do medicamento, né? Na aba Informações Gerenciais. Tem aqui os dados, custo médio. É importante também, tá? Você precisar dar alguma manutenção no custo médio, ó, você tem que incluir custo médio. Tá? De repente você está puxando um relatório e o custo médio está errado. Você pode preencher esse custo. Porque quando ele está zero, ele vai pegar esse da parte do cadastro. Tá? Tem o último entrada, tem o preço de cadastro e, no caso, eu tenho também o custo médio. Tá? Eu tenho aqui o histórico do custo do médio também, tá? Onde eu também posso fazer a manutenção. De repente, essa entrada aqui ela foi feita com caixa fechada. E aí ficou meu custo médio furado. Então, eu posso vir aqui em manutenção do custo médio. Tem que ter usuário e senha com supervisor. Tá? Não libera. E aí na entrada, se tiver entrado um preço grande da caixa, você pode mudar. Bom? E aí fica o seu custo médio correto. Histórico do custo médio é muito importante também vocês terem atenção nele. Se um produto foi dado a entrada na quantidade de caixa fechada, o custo médio ficou errado, não é só arrumar a entrada acertando o estoque. Você tem que acertar também esse custo médio, ver se está correto, tá? Então, na primeira parte eu tenho esses dados, tenho também a ficha do estoque, ele mostra qual que era o meu estoque anterior, quanto que foi feito no caso de venda ou entrada, qual que foi o estoque posterior e qual era esse custo médio que eu tinha, tá? E o total de estoque que eu tinha também. O histórico do custo médio já falei, e informações também do uso contínuo, que eu também falei que ela trabalha em conjunto com aquela aba outros dados, informações do medicamento, né? Medicamento de uso contínuo, tá? Aqui está falando da aba do estoque, aqui do histórico do custo médio e caso do uso contínuo. Aqui a gente frisou bem, né? Para vocês controlar, tem que estar marcado esse checkbox e também a quantidade que vem da cartela ou da caixinha. E após isso você consegue acompanhar os clientes para depois fazer uma pós-venda. Outra aba bem importante, interessante, é essa aba que chama genéricos e similares. Para que serve isso? Na tela de venda eu consigo chamar os produtos, né, que são genéricos e similares, por exemplo, do Dorflex. Então eu quero que venha não por princípio ativo, mas alguns itens que eu informei que é genérico e similar. Então, para que faça isso, você tem aqui nessa aba, né, informações do medicamento, na parte genérica, a opção de incluir. Quando você clica na opção incluir, ele já traz pelo princípio ativo que você, no caso de pirona, qual que você quer que associe. Para que na hora da venda, na hora que você der o mandinho lá, ele traga somente esse item, tá? Então aqui na tela de venda eu tenho 5, ó, exibir genéricos e similares do cadastro de produto, desse produto. O que vai acontecer? Ele vai trazer Novalgina somente aquele item, tá? Não vai trazer igual tem aqui, ó, pesquisa por princípio ativo. Então, se eu chamar por pesquisa por princípio ativo, independe se está dentro dessa aba ou não. Ele vai trazer todos. Deixa eu só mostrar com um detalhe mais profundo aqui. Então, no caso do Lorax, se eu vim aqui na parte de informações dos medicamentos, genéricos e similares, tem lá quais genéricos e similares desse Lorax de 1,30. No caso, o Lorax com 2 não, né? Vou excluir ele daqui. Mas o Lorazepam, né, poderia estar chamando ele lá como genérico similar. Embora miligrama é diferente, mas eu vou deixar assim. Tá? Vamos aqui na tela de venda, chamar o Lorax de 1,30. Tá? Então está aqui, ó, o princípio ativo é Lorazepam. Se eu apertar o F4, o que vai acontecer? Ele trouxe todos os princípios ativos que tem Lorazepam. Para isso, a ficha do produto tem que estar preenchida. Tá? Mas, igual eu falei, eu não quero que ele traga todos os princípios ativos, eu quero que ele me traga apenas 2, 3 itens que eu selecionei que é para ficar indicado no lugar. Então eu venho aqui, ao invés de apertar o F4, eu aperto o F5. E ele me trouxe então só esses 2 itens. Tá? Então é dessa maneira que funciona essa guia na ficha do produto. Está preenchido então genéricos e similares. Para incluir é bem tranquilo. Vocês procuram aqui por princípio ativo. Opa, pesquisar.
No caso meu, está tendo um errinho. Então é só a gente marcar qual que você vai querer, que aparece lá na tela de venda, e pronto. Aí você quer trabalhar, por exemplo, com o laboratório EMS. Então você marca só o que é do EMS. Ah, eu quero do Teuto. Então marca só o que é Teuto. Então na hora que você der o F5, vai vir só o que você quer que fique trocado no lugar. Outra aba que nós já estamos bem aqui perto, ó, é o produtos não associados. Tá? Na mesma venda, você não pode vender, por exemplo, um princípio ativo junto com outro, para, de repente, o médico indicou errado. Você tem condição, né, o farmacêutico trabalhou com isso, sabe que não pode vender, né, a pessoa tomar o princípio ativo na mesma venda. Então você pode incluir aqui, por exemplo, junto com o Lorax não pode tomar, sei lá, Pamelor, os dois são controlados, não sei se pode ou não, mas faz de conta que não pode. Tá? Então se eu tentar vender o Lorax e o Pamelor na mesma venda, ele vai me dar um alerta que não pode. Tá certo? Então isso aqui é para evitar um erro de uma venda que poderia ocasionar um problema para o cliente, que vai tomar um remédio desse. A outra função bem importante aqui seria a abinha do oferecer. Tá? Nessa aba, o que você tem? Condição de incluir um produto que você, vamos supor, comprou umas fraldas lá e junto com as fraldas você conseguiu uma promoção boa do lenço Baby Whips ou da fita crepe e tal. Aí você consegue, ao invés de ficar falando no boca a boca com os balconistas e eles ficar oferecendo, já aparece na hora da venda a telinha com a informação. Se o produto tem estoque, ele oferece esse produto. Tá? Então aparece dessa maneira. Vamos lá mostrar para vocês, para ficar bem frisado o que nós estamos falando. Então vamos supor. Vamos falar desse médio com 4, que na abinha oferecer. Quando for vender ela, oferecer, por exemplo, uma água oxigenada, sei lá. A gente pode, umas coisas de cabelo, algo que você comprou e vai te dar uma distribuição interessante. Tá? Então tenho aí. Então se eu for lá na tela de venda, pegar esse produto aqui e vender, olha lá, ele já me traz algo oxigenado, ó. Você interessa comprar isso também? Ah, interessei, foi bom, foi bem lembrado. Marca com F5, dá um ESC, ou confirma, né, com F3. Ele já trouxe tanto em média quanto a água oxigenada. Isso tudo depois você tem como tirar um relatório para acompanhar o que foi oferecido e foi vendido, tá? Que depois você tem como fazer também uma premiação para aquele que está oferecendo realmente e dando certo, tá bom? Então é bem legal. Vender, por exemplo, uma fralda, junto vai um lenço Baby Whips, um lenço medido, uma fita, enfim. Você consegue agregar um produto junto com o outro. A informação que nós tínhamos aqui para passar para vocês é o desconto quantidade. Ele é um pouco complexo de se entender, tá? Um pouco, assim, na minha opção, ou não, é meio um pouco difícil, mas entendendo fica fácil, tá? Então a primeira coisa que nós temos que saber, no desconto quantidade, eu vou lá, se eu vender uma unidade, eu vendo por R$10, por 10 reais não, por 10% de desconto, ele cai para 9,16 esse produto. Só que se eu comprar dois, o segundo tem 15%. O primeiro continua com 10, tá? Tá 9,16. O segundo sai com 15%, 8,65. Somando os dois, vai dar uma média alta, tá? Não vai sair por 15% os dois, vai sair 12,5%, 13%. Por quê? Porque ele vai dar conta do primeiro por 9,16, o segundo por 8,65. E se comprar 3, o terceiro sai por 13. Então, somando os três, dividindo, vai dar uma média de desconto X. Não que os 3 30%. A mesma coisa eu posso falar, que ele leve 3 e pague 2. Então, posso informar aqui 3, desconto de 100% no terceiro. Então, ele vai sair os 3 por 33,33% de desconto. Tá? Não sei se vocês compreenderam, mas eu vou mostrar isso na parte prática para ficar bem legal.
Só um instantinho, por favor. Pessoal, então vamos fazer isso na parte prática. Vamos pegar esse próprio IMED aqui. Se eu vim aqui na parte de desconto por quantidade, e informar, o primeiro quero que saia por 10%. Então esse preço vai sair por R$ 13,49. O segundo, se eu quero que saia, por exemplo, com 15%. Desculpa, a quantidade de 1 aqui é 2. Então sai por R$ 12,74. Na hora de venda tentar fazer isso. Olha lá. Então o primeiro sai por 3, o segundo sai por 12,74. Falando que eu vou comprar os dois, eu vou dar Enter. Aqui saiu oferecer também, Don't Ask. Olha lá, ele saiu por 12,5. Por quê? Porque ele fez as contas. Que eu comprando os dois é 26,24. Se eu tiver aqui na ficha do produto, ó, vamos somar ele. 13,49 mais 12,74. Então sai 23, 26 e 23. Aqui no sistema ele fez a média e saiu 26 e 24. Então ele calculou a média de 12,5%. Tá? Se eu comprasse 3, era assim por diante. Se eu tentar mudar a quantidade aqui, vou usar 1, esse 1 vai sair por 13,49, 10%. Tá? Vamos falar daquela parte que é Lazy Pag 2. Então eu venho aqui na parte da ficha do produto, excluo esses dois, não precisa ter quantidade. E falo 3, o terceiro é 100%. Não é zero o preço dele. Então o que vai acontecer? Na tela venda, ó, comprando 100%. Então ele fez a média lá, deu 33,33, vai sair por 29,7. Tá? Então a ideia aqui ele é um pouco complexa, mas você entendendo, fácil. Tá? Então esse desconto por quantidade é interessante. Ajuda, né, o cliente a pensar, bom, se eu comprar um só, o desconto que eu vou ter é menor. Se eu comprar mais, conforme eu compro mais, o desconto bem é maior. Pessoal, da parte que eu precisava mostrar para vocês, né, as atenções básicas aí no cadastro, praticamente foi isso. O que nós temos aqui agora já é sobre aquela ferramenta nova, né, que nós usamos no ano passado aí. A gente fala que é uma oportunidade para vocês terem também a consultoria Big e também o painel de indicador. Consultoria Big, no caso, você de repente acha que deve melhorar as suas compras, a sua parte financeira, mesmo venda, algum pedaço da sua loja, você pode contratar a Big para dar uma olhada como é que vocês estão fazendo e orientar de repente outra forma que dê um retorno melhor. Então, nós temos esse trabalho com vocês, é só vocês nos contratar. A parte do Big Indicador também é bem interessante, tá? Vocês veem gráfico, um acompanhamento da loja, não precisa estar na loja, você consegue ver isso através de um data center que nós temos. Você acessa via notebook, via iPad, qualquer tipo de internet que você consegue visualizar esses dados, acompanhando meta de faturamento, ticket médio, meta para o usuário, vendedor, até para os próprios vendedores olharem na loja, se for o caso,
né? Acompanhar a meta que está tendo, diária ou mensal. Isso é bem importante também. Você está, de repente, adquirindo isso. Então, se caso vocês tiverem interesse, a gente até falou já do e-mail, tem o e-mail do comercial, né? comercial.sistemas.com.br. Lá aí você pode estar perguntando sobre isso para verificar essas ferramentas. Quanto ao treinamento, se você tem dúvida, alguma coisa que para me perguntar, fiquem à vontade, a gente pode estar aqui respondendo as vossas coisas. Que é interessante aqui no cadastro de produto, você pode estar ordenando, tá, por descrição, pode estar entrando com o botão direito, a grade, tá? Ou seja, 0, por exemplo. Posso liberar, alterar linear. De repente esse grupo de fabricante está tudo errado. Eu posso dar um Ctrl L, liberar a grade, alterar ele para outro número. Bastante cuidado, porque tudo que está aqui na grade, se for alterar linear, vai ser alterado, tá? Então tenha sempre cuidado no que eu vou fazer. Uma parte interessante aqui também na ficha do cadastro de produto, ó, procurar na BC Pharma. Se você vir aqui na manutenção, procura BC Pharma. Vamos supor que você quer chamar um produto novo aí que você não tem no cadastro. Vou falar o Dorflex. Então ele trouxe esse cadastro, o cadastro BC Pharma. Se você precisa cadastrar ele, eu apertar aqui 5. Aí ele ia cadastrar, porém aqui ele me deu que eu existo, né? Esse código barra cadastrou, mas era bem legal também. De repente vocês precisarem. É a mesma ferramenta que tem a tela de vendas. A tela de venda eu consigo também fazer a pesquisa pelo Cpharma e depois cadastrar se for o caso. Tem alguns filtros, né, que você pode fazer. Produtos com código barra em vários, não vendidos num certo período. Produtos com desconto quantidade, que é aquilo que eu acabei de mostrar. Com divergência em estoque e lote. Os produtos que tem preço filial quadrado. Produto que está com CST de PIS e fins diferentes. Produtos que são antimicrobianos, enfim, tem bastante coisa que você pode aproveitar aqui também, tá? Mas a gente não tanta ênfase, mas vocês podem estar usando isso. Mais alguma informação, pessoal? Fiquem à vontade, nós estamos com praticamente aí quase 2 horas de treinamento, mas o que eu tinha que passar para vocês hoje seria isso. Sendo necessário explanar mais alguma coisa, tem as perguntas, que eu já providencio aqui as respostas para ajudar você. Está todo mundo muito quieto. Provavelmente não tem pergunta. Se tiver pergunta, esse é o momento. Paulo levantou a mão. Tirar seu som, Ana Paula, você me ouve? Eu liberei o seu áudio, mas não estou te ouvindo. Se você tiver alguma pergunta, Ana Paula, digita aí para mim, por favor, para a gente ver o que é que você precisa. Daniel Marques pediu a respeito de trocar o grupo de lugar, né? Um produto que está em grupo errado, ou melhorar o seu cadastro de grupo. É importante, quando vocês forem dar manutenção no cadastro do grupo, já verificar a tabela de desconto. Você cria o grupo, vai lá na tabela de desconto, informa o desconto que vai ser, para depois, sim, alterar o produto. Tá? Então vamos supor, esse produto aqui é o grupo Perfumaria. Né? Perfumaria tinta. Não tinha tinta, tinturas. Você poderia vir na árvore, dentro de perfumaria, que tem uma perfumaria, criar, né? No botão incluir tinturas. Tá? O grupo novo, ele criou lá na tabela de desconto o padrão 0 de desconto. Então teria que ir lá na ficha de tabela de descontos, informar para cada
tabela, né, o grupo, quantos que vai ser desconto, se vai ter promoção ou não, tá? Depois que fez isso, aí vem aqui e vão alterar. Supor que eu pegar o Econ, enfim, você vai dar o nome aí. Então, tudo que está aqui, ó, é média. Hidratante imediata, tá vendo? Então, não ficou legal essa pesquisa aí. Então, para que não tenha, eu vou fazer aqui. Vou clicar com o botão direito na descrição e vou falar que inicia com... Aí sim, tudo que tiver na grade, seus produtos em média, eu quero alterar o grupo, o fabricante, ou o laboratório, ou especificação, né? Então vamos supor assim. Vou vir no primeiro, vou já ir para o grupo que eu criei novo, que é esse. O número é 29002. Então eu volto aqui na grade, botão direito, ó. Se você tem escolha ou não, mas legal. Localizar coluna na grade, botão direito, e aí eu informo. Grupo. Tem o de preço, tem o grupo realmente. Tá? Então o grupo aqui é 29002. Tá vendo? Tem alguns que já estão no grupo 116, que era tintura, tem esse que está no grupo lixo, né? É uma coisa que provavelmente estava errada. Então o que eu faço? Botão direito aqui, alteração linear. Lembrando que para alterar tem que apertar o Ctrl L para liberar a grade. Então Ctrl L. Deixa eu ver se liberou. Liberar grade, Ctrl. E aí altera então linear para 29002. Aí é o motivo da alteração, grupo correto. E confirmo. Esse aqui ele não conseguiu salvar, por isso que deu esse erro. Então sempre é bom, primeiro já está salvo, porque senão fica dando um erro. Então primeiro salva, depois segundo você vai e altera linear. Então é dessa maneira que de repente, se você alterar fabricante, qualquer campo alterar linear, dessa maneira. Tá? Não esquece de acertar esse grupo primeiro lá na tabela de conta, porque senão você, alterando esse grupo para esse produto para esse grupo, ele vai pegar essa nova regra que está lá na tabela de desconto. Wallace, sobre falar sobre lucro presumido, eu entendi o que você quer que fala. No caso, os produtos, as informações fiscais, ele vai basear pela seu regime de trabalho, mas na verdade é mais para poder pegar realmente a parceria com a Emendes. Aí essa parte toda de fiscal é mais viável falar com eles. Mas se você quiser expressar melhor, você queria saber qual classe, escreve mais aí que eu de repente consigo te responder. Sobre o preço da tabela popular, foi bem lembrado aqui, nós temos na guia preços, né, o preço que é relativo à farmácia popular. Então você informa aqui, ó, preço farmácia popular, tá? Na guia preços, informando aqui o preço, o sistema vai trabalhar certinho o valor que a farmácia popular vai tratar esse produto, tá? Não há necessidade de ter tabela de desconto específica para ele não, tá bom? As alterações de preço na entrada, pessoal, se tiver marcado que vai atualizar o preço com F5, o que vai fazer? Ele vai alterar aqui o último de entrada, sempre vai alterar o último de entrada, tá? Independente se você apertar F6, vai ficar o último preço de entrada aqui. E se tiver para atualizar o preço de cadastro, ele vai passar para cá, o preço de compra, ele vai ver qual é a sua markup que você tem e vai gerar o preço de venda para você vender, tá? Então na entrada, sempre quando aparecem os produtos que têm diferença de preço, se apertar F5, ele altera esses campos aí. Se apertar F5, ele altera somente o último de entrada e também os médios que a gente tem aqui nas informaciais, histórico de custo médio, tá? Uma coisa importante, lembra que eu falei, os produtos que têm preço controlado? Ele não tem controlado, ele é liberado. Então esses vai aparecer na tela de sugestão de compra. Os que é controlado nem precisa que apareça. Então tem na configuração filiais, aqui mostre
os produtos que são controlados, porque eu vou alterar através de uma rotina que eu vou dar a BC Pharma. Você não vai repassar isso para o cadastro. Não tem necessidade de ficar aparecendo na entrada os produtos que têm preço controlado. Então aqui eu tenho, ó, permite alteração de produtos com preço controlado, está desmarcado. Então o que vai acontecer? Todos os produtos que são medicamento, ele não vai nem trazer para a minha tela do fechamento lá da entrada ou da conferência da entrada, esses produtos para ter alteração de preço. Vou alterar somente os que são liberados. Os preços que aparecem na última entrada e na tabela de compras, na sugestão de compra, Daniel, você vai verificar na configuração filiais também, existe essa indicação que você fala. O que você quer que apareça lá na sugestão de compra? Se é cadastro, se é o de entrada ou se é o preço médio. Vou te mostrar aqui, você passa a segurar lá. Então na aba entradas, tem lá, quer dizer, na sugestão de compra. Utilizar como preço padrão. Aí você informa se eu quero preço de cadastro ou ultimado. Se eu tiver como preço de cadastro, ele vai aparecer o preço de cadastro. Né? Aquele preço da ficha do lado esquerdo. Se for o último de entrada, aquele lá do lado direito, lá embaixo. Então, pode resolver os casos verificando isso daí. Sim, o CS ou SN não precisa ser preenchido para quem é do lucro real, somente para quem é do simples. A parceria eles tem um custinho sim, você precisa conversar com o comercial para que eles te informem direitinho que é para fazer essa parceria. O Josimar, sobre a alteração na entrada, sempre quando o produto for alterado, ele chegou, por exemplo, por R$10 e no meu cadastro era 9. Lá eu tenho 50% do meu markup. Se ele chegou por R$10, markup de 50, ele vai vender automaticamente por 15. Ele não tem uma regra se altera a margem ou altera a venda, não. Ele sempre pega o preço que chegou, 50 mais o markup que está lá, eu vendo. Aquela informação que tem na ficha do produto, se altera a markup ou altera a venda, aquilo é na ficha do produto. Você deve estar falando desse campo aqui, né? Ó. Altera margem ou preço de compra. Isso aqui é só para efeito aqui do cadastro. Tá? De repente eu quero que a margem, eu estou fazendo esse produto aqui, 2,35, mas eu não quero vender 2,35, eu quero vender 2,30. Então ele muda o markup. Mas isso é somente quando eu estou aqui. Se eu falar que quero mudar a compra, então eu quero mudar aqui para 2,50. Então em cima do markup que está aqui, ele arrumou o meu preço unitário e o de caixa. Mas isso é somente para essa hora aqui. Na alteração dos produtos da BC Pharma, os produtos que são liberados é sugestivo, né? É sugerido lá alterar também ou não. O pessoal deixa desmarcado porque é liberado, então você uma hora vai comprar por um preço, vai vender por um preço. Então não é interessante marcar na hora da atualização da BC os produtos que é liberado, não. Sobre custo, pessoal, tanto de indicador, de emendas ou da consultoria, isso daí, no caso, tem que ser visto com o comercial. Essa parte minha mais é consultoria mesmo, eu não consigo passar para vocês valores. Mas anotem direitinho o e-mail, que depois vocês consultam e a informação fica mais completa, mais certa. As perguntas que estive pendente eu já respondi. Se alguém tem mais alguma coisa, por favor, pergunte, senão eu vou dar por encerrado o treinamento. Mais alguma dúvida, pessoal?
Bom, então, não havendo mais dúvidas, eu vou dar por encerrado então o nosso treinamento. Em nome da Big, mais uma vez agradeço a presença de todos. Espero os vê-los nos próximos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.